Atrás de tudo. Quando pessoalmente uma pessoa se sente rejeitada, digamos, uma criança, por exemplo, uma criança que viveu a separação dos pais, e aí o pai vai embora de casa e ela fica só com a mãe. Então essa criança tende a se sentir rejeitada pelo pai, mesmo sem entender o processo que levou à separação. Talvez era até melhor para a criança a separação, mas ela não sabe. Mas se sente rejeitada de alguma forma. Mas essa rejeição talvez venha só na adolescência, na juventude, enfim, quando ela começa a criar maturidade em si. Mas quando uma pessoa pessoalmente se sente rejeitada, ela cria uma certa insegurança diante das outras pessoas, o que é natural. Isso é algo psicológico. Então a pessoa que se sente rejeitada, ela tem dificuldade em confiar na outra pessoa, nos afetos da outra pessoa. E a insegurança dela diz para ela que ela precisa ter reservas quanto àquilo, que ela não pode simplesmente acreditar que aquilo é verdadeiro, né? Então, por exemplo, tem pessoas que passaram por histórias de trágicas rejeições, depois tem muita dificuldade, por exemplo, de arranjar um marido, porque ela tem dificuldade de confiar num namorado, porque ela sempre desconfia que as intenções daquela pessoa não são tão boas com ela. Isso é natural, é algo que está dentro do ser humano. Agora, coloque isso a nível macro. Jesus pertence a um povo, Israel, é um povo tão rejeitado, tão maltratado, uma história de rejeição, quando esse povo não era escravo de um imperador, era de outro. E até na época de Jesus, onde Jesus hoje é questionado, o povo estava sob o domínio de Roma. Os judeus tiveram uma história trágica de rejeição. Aliás, até depois de Cristo, essa rejeição continuou. Há pouco tempo atrás, nós tivemos algo que foi o nazismo. De repente, alguns alemães imaginaram que precisava ter uma raça pura, um sangue puro para viver. E o judeu não era uma raça ariana, uma raça alemã pura. Por isso mataram 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Foi um povo que foi muito rejeitado. Por isso, quando aparecia alguém com uma proposta nova, logo esse povo colocava um pé atrás, porque já eram escaldados na insegurança que tinham, e diziam: opa, queremos saber quais as verdadeiras intenções dessa pessoa. É o que acontece com Jesus. E Jesus entende a posição desses grupos fariseus, herodianos, saduceus e outros, que também é apresentado em Lucas. Aqui no Evangelho de Mateus é citado somente os fariseus, mas outras pessoas, outros grupos em volta de Jesus, que queriam enquadrar Jesus num partido. A que partido esse homem pertence? Ele precisa dizer qual é o partido, ele precisa armar essa emboscada. Então perguntaram a Jesus: é certo? E colocaram ele numa situação difícil, porque é certo pagar o imposto a Roma, sendo que nós não pertencemos a Roma? Percebe que isso é uma questão política, que é colocada diante de Jesus, porque queriam colocá-lo dentro de um partido. E claro que dependendo da resposta, Jesus reconhece isso: olha, me colocaram numa cilada. Dependendo da resposta, eu realmente o enquadraria dentro de um partido. Por essa história de rejeição, por exemplo, havia um grupo que Jesus talvez poderia ser próximo, os essênios. Na história de rejeição, o que eles fizeram? Foram morar em cavernas, se distanciaram da sociedade, formaram os grupos. Podemos até dizer que João Batista provavelmente pertencia a esse grupo dos essênios, que se afastaram da sociedade, falaram: não, nós não vamos pagar imposto, não vamos fazer nada, vamos nos afastar da sociedade. Então imaginavam que Jesus poderia ser desse grupo. Eles precisavam arranjar alguma coisa para acusar Jesus.
E outro grupo, os saduceus, diante da rejeição histórica sofrida, agora sobre Roma, o que eles fizeram? Se tornaram coniventes à situação. Os saduceus eram o grupo político mais forte daquele tempo. Foi quem orquestrou a morte de Jesus. Já vinha orquestrando, como o episódio de hoje, que vai culminar na cruz. Mas foram eles que orquestraram a morte de Jesus. E os saduceus fizeram o quê? Se tornaram coniventes. Então eles tinham os cargos públicos e políticos mais altos. Por isso eles que cobravam os impostos, eles que implantavam as leis para que o povo seguisse de acordo com o que pensava Roma. E dependendo da resposta de Jesus, poderiam enquadrar ele também dentro desse grupo dos saduceus. Porque quem era desse grupo? Mateus, Zaqueu, que não tinham cargos. Mateus não tinha um cargo político muito alto, mas era conivente com esse grupo. Zaqueu não, já tinha um grupo, já pertencia a esse grupo fortemente. E aí então foi a saída diante dessa história de rejeição que esse grupo achou. Vamos ser conivente ao império. Existia um outro grupo, os zelotes. Zelotes é o grupo que pertenceu Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, mas também Barrabás, aquele que foi trocado por Jesus, foi liberto para Jesus ser morto. Eram grupos políticos revolucionários. Diante da história de rejeição, o que eles fizeram? Vamos reagir violentamente. Era um grupo violento. E dizia: vamos tomar o império pela força. Barrabás foi preso por revolta política. Era esse, se nós pudéssemos dizer hoje, a época que nós vivemos aqui dos black boxers aqui, sabe? Esse pessoal que chega no meio e quebra o vidro e quebra tudo e talvez nem está entendendo por que a manifestação simples do povo contra, por exemplo, o aumento da passagem de ônibus, de repente vem lá e queima pneu, bota fogo em tudo. É esse povo da violência. E provavelmente queriam provar Jesus para saber se ele era adepto desse grupo, porque precisava arranjar alguma coisa para acusar Jesus. E ele sai dessa maneira: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não se enquadra em nenhum grupo, muito pelo contrário. Ele diz: olha, eu crio um grupo novo. O meu grupo não pertence a esse. Eu não vim aqui para trazer a violência, não vim aqui para reagir violentamente, não vim aqui também para fazer nenhum tipo de discurso político, não vim a oprimir os pobres em favor dos ricos. Não, eu não pertenço a nenhum desses grupos. Eu só sei de uma coisa: a imagem que está nessa moeda não é de Deus. Isso não pertence a Deus. Então dê a César o que é de César. Nós devemos dar a César o que é de César. Nós devemos ser bons cidadãos. Esse é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho. Por mais que às vezes haja injustiça e esse pessoal que fica meio atrapalhado, acha que botar fogo em tudo vai resolver alguma coisa, isso foge à cidadania. E nós precisamos ser bons cidadãos. Jesus, aliás, em todo momento tem uma passagem que ele precisa pagar um imposto, e ele fala para Pedro: vai lá no rio, pega a moeda na boca do peixe, para pagar o imposto, porque nós precisamos ser bons cidadãos. Nós precisamos parar no sinal vermelho, quando o sinal está vermelho. Nós precisamos jogar o lixo na lixeira. Nós precisamos seguir as leis e as ordens. Nós precisamos fazer isso. O que pertence à lei é da lei e nós precisamos segui-las. Agora, há algo que pertence a Deus. E existem coisas que pertencem a Deus e somente a Ele pertence. E nós precisamos dar a Deus o que é de Deus. Por exemplo, a sua consciência pertence a Deus. E ela precisa ser dada a Deus. Só a Deus nós devemos dar adoração. Somente a Ele. Ele merece toda a adoração. Por isso, todo comportamento humano que se transforma em adoração de pessoas, de coisas, de animais, que está na moda, e nós precisamos, mas como que é isso? Quando
todas essas coisas se tornam maior do que Deus na nossa vida, é um culto de adoração. E isso nós devemos a Deus, a adoração. A adoração, o louvor, a nossa consciência, o direito à vida, ninguém tem o direito de tirar ou de tirar a vida de alguém. Ninguém. A vida cabe a Deus. E nenhuma lei pode legislar isso contra a vida de alguém. Nenhum ser humano pode se arrogar a dizer que o outro não merece a vida, porque a vida cabe a Deus. E o que é de Deus precisa ser devolvido a Deus, porque pertence a Ele. Por isso, nós precisamos, e aqui eu volto no começo da minha homilia, às vezes, e a palavra de Deus é muito clara, a liturgia de Deus é clara, o que significa dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o padre coloca um adendo: tudo isso aconteceu por causa de uma história de rejeição. Na nossa vida pessoal, nós podemos desviar do caminho da adoração, podemos desviar do caminho de Deus, podemos desviar do que é propriamente do Senhor, por causa das nossas próprias histórias de rejeição. Quando nós vamos cedendo à insegurança e não vamos confiando nas pessoas que estão ao nosso redor, quando nós não vamos confiando em nós mesmos, e essa insegurança vai ficando forte dentro do nosso coração, e aí nós nos tornamos frágeis, assumimos partidos que não devem ser assumidos, assumimos partidos errados. E aqui o padre não está falando de política não, estou falando de partidos, de opiniões mesmo, da nossa vida. Nos engajamos em situações que são erradas, nos colocamos por causa de nossa própria história de vida mal vista e revisada, mal curada, mal sarada. Isso pode atrapalhar a nossa vida. Por isso, o padre pede que você, num instante de silêncio, tenha a coragem de colocar a sua vida diante de Deus e pedir a Deus que você cada dia mais possa ter a graça da compreensão pessoal, de sair de qualquer processo de rejeição, de se sentir desfavorecido, menos amado, menos querido, de se sentir o centro, talvez o mais odiado, pensar que tudo circula ao seu redor, de sair dessa posição, para que assim você consiga ter uma vida melhor, mais feliz diante de Deus.